Então, meninas, já tem um tempo que eu estou na promessa de fazer um trabalho em zigue-zague para ensinar para vocês. E eu fiquei esse tempo tentando aprimorar o zigue-zague que eu já tinha, que eu já fazia. Eu criei esse gráficozinho aqui para vocês, tá? Para vocês estarem seguindo ele. Eu vou ensinar que ele tem só um detalhezinho aqui, que é essa correntinha extra aqui, mas que ela é só no começo. Depois nós não vamos fazê-la mais, tá? Então gravem aqui o gráficozinho para vocês seguirem e sigam as dicas aí, espero que ajude vocês. Então, meninas, uma das causas pelas quais eu ainda não tinha gravado o vídeo do zigue-zague para vocês é porque eu estava atrás de 2 fios da mesma espessura, porque eu quero fazer de 2 cores, então eu precisava encontrar 2 fios mais ou menos da mesma espessura para dar certo o trabalho, tá? Então eu escolhi essas 2 cores aqui, preto e branco, e eu escolhi um fio que ele tá bem fininho, então isso também dificultou, porque eu já tinha o preto fino e não estava conseguindo uma cor clara como eu queria para fazer junto na mesma espessura. Eu consegui esses 2 aqui. Eu vou usar essa agulha aqui também, que é de fabricação própria, tá? Em breve nós vamos ter disponíveis lá no site da Elo7/Natália Salgado para vocês adquirirem. Essa aqui vocês podem ver que ela é bem fininha e ela equivale a uma agulha de mais ou menos número 7, tá? Nós vamos ter em várias espessuras lá para vocês adquirirem. Então, para iniciar, nós vamos começar fazendo aqui, como eu já ensinei, faz um Ezinho de cabeça para baixo e vamos introduzir a linha aqui dentro e puxar. Nós vamos iniciar conforme o gráfico, fazendo as correntinhas, o gráfico que eu mostrei para vocês. Esse gráfico é de um zigue-zague completo, então nós vamos repetir esse gráfico completo quantas vezes nós quisermos fazer o zigue-zague na peça, seja ela um tapete, um suplá, o que vocês forem fazer, uma bolsa, tudo que vocês quiserem fazer com o zigue-zague, tá? Então, para iniciar aqui, nós vamos precisar de 15 correntinhas para começar, para fazer um zigue-zague completo. Como eu não vou fazer só um, eu vou só dobrar essa quantidade de correntes, tá? Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Então, eu tenho aqui o tanto de um zigue-zague, tá? Aí eu vou fazer mais, até dar uns 3 ou 4 para não ficar muito grande. Então, vou fazer de novo, mais 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Aqui já tem a quantidade para 2 zigue-zagues. Vou fazer mais um. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Então tá, conforme o gráfico aqui, no 15, nós começaríamos com ponto alto. Como não tem como começar com ponto alto, nós vamos fazer mais 2 correntinhas para representar esse ponto alto aqui do início. Eu até vou mudar no gráfico aqui depois, para vocês verem que aqui começa com correntinhas, tá? Então, eu completei aqui as 15. Vamos fazer agora mais 2 correntinhas. 1, 2. E vou começar a tecer nessa terceira aqui, contando de trás pra frente, né? Então, aqui, ó. 1, 2, 3. Na terceira, eu vou começar com um ponto alto.
Então, aqui nós já temos um aumento para começar o nosso zigue-zague. Conforme o meu gráfico, entre os aumentos e as diminuições vão ter 4 pontos altos. Porém, vocês podem aumentar esses pontos altos entre os aumentos e as diminuições. Só que aí você tem que contar que vão ter que também aumentar as correntinhas no início, tá? Então, aqui eu estou fazendo o terceiro ponto alto, estou indo já para o quarto ponto alto do zigue-zague. Então, aqui eu tenho um aumento, 4 pontos altos, conforme o gráfico, que são esses aqui, ó, esses 4 pontos altos. Aqui vocês podem fazer mais pontos altos entre uma diminuição e um aumento, vai depender do gosto de vocês. Aí vocês vão estar criando o gráfico de vocês, tá? Aqui eu vou usar esse gráfico mesmo, já fiz esses 4 pontos altos, vou seguir agora fazendo as diminuições, que são, no caso agora, primeiro uma diminuição, que são 2 pontos altos fechados juntos. Faço meio ponto alto, depois mais meio ponto alto e fecho tudo junto, tá? Aqui tá o segredinho do meu zigue-zague. Eu vou deixar essa correntinha solta aqui no meio, porque quando a gente faz sem ela, o zigue-zague ele fica um pouquinho arredondado aqui assim e ele enrola. Então, com essa correntinha que nós vamos deixar aqui, ele vai dar um biquinho e não vai enrolar, ele não vai ficar puxando para cima, repuxando. Então, nós vamos fazer agora, vamos soltar essa correntinha e fazer mais uma diminuição a partir da segunda aqui, fazendo 2 pontos altos fechados juntos, ok? Novamente, eu vou repetir aqui os 4 pontos altos e depois o aumento. Então, vamos lá. Fiz as 2 diminuições, vou fazer 4 pontos altos. 1, 2, 3, 4. E agora, novamente, eu vou fazer um aumento. Um aumento são 2 pontos altos no mesmo ponto de base, que no caso é a correntinha, a próxima correntinha. Então, eu vou fazer um ponto alto, na mesma correntinha, outro ponto alto. Aqui, então, nós finalizamos um zigue-zague completo, tá? Isso agora nós vamos repetir. No caso, eu fiz correntinhas para fazer 3 zigue-zagues. Então, agora eu vou repetir o processo. Novamente, eu vou fazer os 2 pontos altos no mesmo ponto de base, que é o aumento. Repetindo assim o zigue-zague. Novamente, 4 pontos altos. Dois, 3, 4. Uma diminuição, que são 2 pontos altos fechados juntos, 2 meios pontos altos fechados juntos. Solto aqui novamente a correntinha, uma correntinha. Começo na próxima fazendo mais uma diminuição. 2 meios pontos altos fechados juntos. E
e novamente o mesmo processo, 4 pontos altos e um aumento. Então eu vou seguir fazendo assim e volto para mostrar para vocês a outra parte. Então eu estou chegando aqui no final dessa primeira carreira, ó. Vou fazer o meu aumento aqui no final. Vou mostrar para vocês como que ficou o zigue-zague. Ele fica bem pontudinho quando a gente faz assim. Dá uma pontinha bacaninha aqui, ó. Ele não fica arredondado. Conforme vocês notarem aqui, ele tá mais arredondado do que aqui, porque eu não fiz uma correntinha sobrando. Mas nas próximas carreiras ele não vai aparecer. Então vocês vão ver que bonitinho que vai ficar a pontinha aqui. Por causa dessa única correntinha que a gente deixou aqui no meio, só nessa primeira carreira aqui, tá? Então agora, para a próxima carreira, você pode arrematar aqui e começar aqui de novo, porque aí o trabalho vai ficar todo pra frente. Ou você pode fazer como eu vou fazer agora. Você vai virar a peça para o outro lado, o lado avesso vai ficar pra frente e vai começar a tecer desse lado. Então ele vai ficar assim, não vai e vem, ele vai ficar um lado do lado avesso, um lado do lado direito, tá? Porque o crochê tem sim um lado avesso. Podem ver aqui, não sei se vai dar pra ver bem porque o tecido é preto, mas tem um risquinho aqui, ó, uma malhazinha que passa aqui atrás, que dá pra vocês notarem que esse lado é o lado avesso da peça. Do lado direito, não tem esse risco aqui embaixo, tá? Então, vamos seguir aqui agora. Para a segunda carreira, é o mesmo esquema. Como a gente está subindo aqui, vamos fazer 2 correntinhas e fazer o aumento, que é mais um ponto alto aqui nesse mesmo ponto de base onde a gente subiu. Seguimos fazendo a mesma sequência. 4 pontos altos, cada um em seu ponto de base. Terceiro, quarto. E aqui, novamente, as diminuições. Note que agora nós não vamos soltar nenhum espaço, nós vamos fazer uma diminuição, logo em seguida não vai soltar correntinha, não vai soltar nenhum ponto aqui na base e já vai fazer a outra diminuição. Uma, que é meio ponto alto fechado junto, 2 meios ponto alto fechados juntos, para fazer uma diminuição. E já aqui no próximo ponto de base, aqui nós já vamos fazer a outra. Meio ponto alto, mais meio ponto alto no outro ponto de base. E fechamos todos juntos, fazendo assim as 2 diminuições logo em sequência, tá ok? Então, aqui agora vamos seguir por toda essa carreira, dando a mesma sequência do de baixo. 4 pontos altos e, como estamos subindo agora, um aumento. Não sei se vocês perceberam, mas aqui no alto, quando vocês fazem o aumento, finalizando um zigue-zague, você logo inicia aí com outro aumento, que é começando o outro zigue-zague. Eu quis colocar assim, separado, para vocês terem uma noção e vocês poderem criar depois. Então, aqui eu estou fazendo um aumento, finalizando este zigue-zague. Ó, finalizei esse zigue-zague. Eu chamo de zigue-zague uma parte que desce e uma parte que sobe. É um zigue e um zague, tá? Então, agora que eu vou começar o próximo, eu vou fazer novamente o aumento, assim conforme o gráfico. Vocês podem tirar um print aí do gráfico e
e fazer e seguir ele depois. Também vou colocar a foto dele lá no Instagram. Quem quiser pode pegar a foto lá, ok? Então, eu vou seguir aqui por toda essa carreira, fazendo novamente assim, conforme o gráfico. Depois eu volto para iniciar com vocês a carreira de outra cor. Então, eu tô finalizando aqui, ó, essa segunda carreira, fazendo aqui os 4 pontos altos. Eu tive um probleminha aqui, tô deixando o nozinho. Eu já expliquei para vocês em outros vídeos como que faz com esse nozinho, como que você faz para deixá-lo aqui e depois como é que você dá o acabamento nele. Gente, desculpa aí o sotaque mineiro, tá? É um vício, é difícil não abreviar as palavras. Então, finalizando aqui, 4 pontos altos. Aqui fazendo os 2 pontos altos juntos, que é o aumento. Acho que a minha linha afinou demais. Tá acabando, eu vou deixar. Então, aqui, acabado essa carreira, eu vou cortar aqui, tá? E dar o acabamento final. Fui buscar a tesoura, a bobona aqui não fechou aqui junto. Aqui nós vamos passar o fio aqui dentro do último pontinho e puxar, fazendo um nozinho, tá? Finalizamos aqui com essa cor. Agora eu vou dar início à próxima carreira com a malha da outra cor, tá? É da mesma forma que eu já ensinei em outros trabalhos, como que faz essa troca de cores. Eu fiz um tapete redondo e eu mostrei como que você troca a cor, tá? Aqui, no caso, nós terminamos aqui. Como o meu trabalho está em vai e vem, eu vou virar a peça para iniciar no mesmo lugar onde eu comecei, tá? Então, eu vou começar prendendo essa linha aqui, nesse primeiro ponto aqui, da base. Já vou deixar essa linha aqui pra cá, porque eu vou fazer tecendo em cima dela para já esconder essa ponta de uma vez. Então, eu vou dar uma amarradinha aqui, onde eu introduzi a linha aqui no primeiro pontinho de base, dei uma amarradinha e vou começar seguindo o mesmo gráfico. Vou fazer aqui 2 correntinhas, né? Vou fazer um ponto alto aqui neste mesmo ponto de base e vou seguir a sequência. 4 pontos altos, 2 diminuições, 4 pontos altos e um aumento. Depois começo de novo, um aumento, 4 pontos altos, 2 diminuições, 4 pontos altos e um aumento. Então, vamos seguindo assim, até finalizar a carreira e novamente voltar fazendo a mesma coisa com essa cor aqui e depois trocar de cor novamente. Então, eu vou seguir fazendo o meu trabalho, depois eu volto para mostrá-lo acabado para vocês. Essa medida que eu coloquei aqui, vocês podem fazer um pequeno tapete, um suplá e outras coisas. Se fosse para fazer uma bolsa, eu teria feito menor. Eu faria uma bolsinha de mão, faria só com 2 zigue-zagues, que ela iria ficar pequenininha e ficar bonita. Pode fazer uma grandona assim também, dá até para colocar caderno nessa medida que tá aqui, de acordo com o meu fio de malha. Lembrando que, se vocês quiserem fazer zigue-zague ou qualquer outra peça em 2 cores de fio de malha, você precisa encontrar fios que estejam da mesma espessura para ele não deformar o seu trabalho. Se você mistura 2 espessuras de fio diferentes, ele deforma o trabalho.
Então não fica legal, não fica um trabalho bonito, bem acabado, porque ele vai ficar torto, por causa do fio de malha não ser da mesma espessura, ok? Então, finalizando aqui, mais um zigue-zague. Vou seguir fazendo as minhas carreiras e volto para mostrar para vocês a peça pronta. E qualquer dúvida vocês deixem aí para mim, ok? Então, meninas, eu vou dar a dica final aqui para vocês encerrarem a peça, tá? E vou dar uma dicasinha aqui para ela não ficar, para causar o mesmo efeito aqui do início, tá? Para ficar bem pontudinho o zigue-zague. Então, eu já comecei aqui, como eu ensinei nas outras carreiras, né? Estou no quarto ponto alto, vou fazer as diminuições normalmente, como nas carreiras anteriores, e vou subir porque a dica é aqui em cima na hora de fazer os aumentos. Então, aqui eu estou seguindo, já fiz as duas diminuições, vou fazer agora os 4 pontos altos e finalizar aqui esse primeiro zigue-zague com um aumento, né? Conforme o gráfico que eu mostrei para vocês. Quando chegar aqui, terminando esse primeiro zigue-zague, fazendo o aumento aqui, nós vamos fazer aqui uma corrente que nós não fizemos em nenhum outro das carreiras anteriores. Por que vamos fazer essa corrente? Só para ele dar aquele efeito pontudinho aqui em cima, para ele ficar bem pontiagudo e causar bem o efeito de zigue-zague. Depois que você fizer essa correntinha, você vai seguir fazendo normalmente. Então, aqui eu vou fazer o primeiro aumento desse próximo zigue-zague, tá? Continuo fazendo os 4 pontos altos que eu estava fazendo seguindo o meu gráfico. Vou fazer as diminuições normalmente e vou fazer de novo isso toda vez que chegar aqui na altura, aonde é para fazer a correntinha extra. Então, no final aqui, ó, do acabamento final aqui, aí faz só os 2 pontos altos, fechando aqui, no caso o aumento, fechando aqui o zigue-zague, e aonde tiver a emenda dos dois aumentos, vocês fazem uma correntinha entre eles para deixar a peça bem pontiaguda. Vou seguir aqui até finalizar e volto que nessa peça eu vou mostrar para vocês como que eu faço o acabamento dos nozinhos, que eu mostrei para vocês já em outras peças. Já tem um vídeo no canal ensinando como fazer esse acabamento, mas eu vou fazer nessa peça também para que não fique dúvidas, porque às vezes muita gente me pergunta, às vezes só vê esse vídeo e não vê os outros, então eu vou fazer nesse vídeo também, tá? Então eu queria mostrar a vocês também, tá? Como que faz esse acabamento final aqui. A hora que você termina, faz o último ponto, você deixa esse elozinho aqui e passa o fio aqui dentro, tá? Corta ele e passa aqui dentro. E puxa, que vai ficar aqui um nozinho. Aqui depois você corta, se você tiver deixado muito grande, corta e vai esconder por entre os pontos aqui. Eu gosto de usar uma agulha mais fininha, para ela não deformar esses meus pontos, tá? Então, eu uso uma agulha mais fina. Isso aqui aí já não tem segredo, né? Vocês vão introduzindo a agulha aqui por entre os pontos e vão trazendo o fio, escondendo ele no meio dos pontos do trabalho. Então, vão introduzindo aí e puxando. Então, introduza assim, dentro de um ponto de cada vez, para ficar mais fácil, para não embolar, para não agarrar, tá? Vão puxando até esconder toda a ponta.
Vou falar aqui pra vocês dos nozinhos. Conforme eu deixei aqui nessa peça, tem um nó. Eu vou desamarrar ele, porque eu deixo ele só assim, de uma vez. Então, eu desamarro, separo as duas pontas, tiro o excesso se tiver muito grande, amarro aqui novamente, dando 2 nozinhos e aperto bem. Cuidado para na hora que puxar aqui o fio não arrebentar, porque se arrebentar não vai ter como você esconder o fio depois, para fazer o acabamento. Então, depois de amarrado, vocês vão fazer a mesma coisa. Introduz uma agulha aqui dentro dos pontinhos, procura um lugar bem escondidinho, passa a linha de uma maneira que não dê pra ver. Se você passou em algum lugar que tá aparecendo muito, você retira ela de novo, coloca em outro lugar, vai tentando até você deixar ela bem escondidinha e ela não aparecer no seu trabalho. Dessa forma, gente, não vai aparecer esses efeitinhos no seu trabalho. Os nozinhos não aparecem depois que você esconde a linha aqui. Não aparece o nozinho que você fez, tá? Ele não vai aparecer na peça. Vai ficar um acabamento bonito, vai ficar um acabamento mais bem feito. E o seu trabalho vai ficar uma peça bonita, tá? Então, você vai escondendo aí o fio até uma certa distância, depois você corta as pontas, tá? Esse acabamento, gente, ele não desmancha. Então, o seu trabalho, você vai poder lavar ele, pode até bater na máquina, que não vai desmanchar, tá? Uma coisa que eu queria falar pra você sobre o zigue-zague ou sobre qualquer outra peça que você vai fazer em 2 cores é o seguinte: é preciso que o fio de malha ele esteja mais ou menos da mesma espessura. Esse trabalho que eu fiz ficou bom, deu pra fazer direitinho. Mesmo assim, essa linha aqui, esse fio de malha no tom bege, no tom mais claro que eu usei, ele ainda era mais fino que o preto. Mas mesmo assim ficou bom. Só que se ele tiver mais da mesma espessura, uma espessura praticamente idêntica, o trabalho vai ficar muito mais bonito, porque ele fica certinho, ele não deforma, ele não fica umas partes maiores que outras, ele não dá buraco por causa que o fio mais fino, ele acaba ficando mais distante o ponto, então ele fica um buraquinho. Se tiver os 2 fios da mesma espessura, não vai dar problema nenhum na sua peça. Inclusive para a peça circular, que dá mais trabalho ainda para fazer se o fio não tiver de uma espessura única, tá? É muito mais difícil. Você tentar misturar fios de espessuras diferentes, você vai ficar um pouco frustrada, porque sua peça não vai ficar tão bonita e vai dar muito trabalho para fazer, tá bom? Então, assim ficou a nossa peça do nosso zigue-zague. Vocês podem ver que aqui as pontinhas, elas ficam bem quinadinhas por causa daquela correntinha que nós colocamos aqui no alto, tá? Então, ela dá essa pontinha bem bonitinha. Não deixa dobrar, porque quando você não faz essa pontinha, essa correntinha aqui no meio, a peça fica enrugando, ela fica mais redondinha também. E aí não fica tão bonito quanto se você fizer, tá? Eu fiz uma peça aqui pequena, só para terminar o trabalho para vocês. Pode ser um suplá, mas eu pretendo acrescentar aqui mais para fazer uma peça maior, ok? Qualquer dúvida vocês deixem aí para mim. Dá um gostei aí no vídeo. Continue me acompanhando lá no canal, lá no Instagram, porque em breve vamos ter novidades. Nós vamos estar colocando na lojinha as agulhas para estar vendendo para vocês. No mais, beijos, até o próximo vídeo, meninas.